As emoções são parte inseparável do futebol. Às vezes transformam uma partida em lenda e às vezes a convertem em vergonha, algo que se quer esquecer. Quando os nervos falham, jogadores e treinadores deixam de ser profissionais. E então o verdadeiro lado sujo começa em campo. Golpes pelas costas, cusparadas, provocações e atitudes impossíveis de justificar. Hoje o vídeo será pesado. Vocês verão ações que ofuscaram resultados, arruinaram partidas e mancharam o próprio futebol, mesmo em jogos dos melhores clubes da Europa. Na Premier League tem muitos confrontos intensos. O derby de Manchester é sempre um espetáculo. Não importa se os Red Devils estão em má fase ou se o City não vive seu melhor momento. Essa batalha quase sempre entrega fogo e emoção em campo. Um desses episódios desagradáveis ocorreu em dezembro de 2024, quando um City em crise recebeu o United em casa. Em certo lance, Kyle Walker empurrou Rasmus Højlund de forma claramente violenta. Formalmente poderia parecer apenas disputa de corpo, mas pelas emoções ficou claro que foi um ato de raiva. O dinamarquês se exaltou, levantou e foi tirar satisfação aos gritos. Os dois trocaram olhares tensos, e então veio o teatro. Segundos depois, Walker caiu no gramado como se tivesse sido atingido por uma dor insuportável. Para quem assistia, ficou evidente. Foi simulação 100% forçada. Naturalmente, isso gerou uma confusão generalizada, empurrões e discussões. Um único ato ridículo de simulação incendiou completamente o jogo. Não trouxe consequências graves, mas as ações de Walker continuam um mistério. Por que fazer isso numa época em que os árbitros vão rever tudo? No fim, ele apenas se colocou numa situação ridícula e desrespeitou o adversário e o público. O karma, como de costume, não demorou a agir. O United fez uma virada insana. Aos 88 minutos, Bruno converteu o pênalti e empatou. E já aos 90, Amad Diallo marcou o gol da vitória. 2-1. A vitória maluca do MU agravou ainda mais a situação dos Citizens. O clássico entre Everton e Liverpool é disputado anualmente desde 1962, tornando essa rivalidade a mais longa da Inglaterra. As paixões ali sempre fervem intensamente e frequentemente ultrapassam os limites. Foi o que aconteceu em fevereiro de 2025, quando os Toffees jogaram seu último derby no lendário Goodison Park antes de se mudarem para o novo estádio. Os donos da casa perdiam para os arquirrivais por 1-2, mas no fim da partida, James Tarkowski conseguiu empatar. O gol foi confirmado após revisão do VAR e quase imediatamente veio o apito final, após o qual o meio-campista do Everton, Abdoulaye Doucouré, correu para comemorar o empate diante do setor de torcedores do Liverpool. Curtis Jones partiu em sua direção e empurrou agressivamente o jogador do Everton. Seus companheiros vieram defendê-lo e começou uma confusão generalizada que por pouco não virou pancadaria. Depois que os jogadores foram separados, Doucouré ainda conseguiu insultar Van Dijk por gestos. Só então o árbitro expulsou o provocador. Jones também recebeu cartão vermelho por sua reação exagerada e por reclamações o árbitro expulsou Arne Slot junto com seu assistente. Por que o jogador do Everton provocou toda essa confusão já após o término da partida permanece um mistério, mas certamente não houve ali nem respeito nem bom senso. Continuamos na Inglaterra e vamos para Londres. Embora o rival mais odiado do Tottenham seja o Arsenal, recentemente a rivalidade com o West Ham se tornou igualmente intensa. Em 2006, o Tottenham perdeu para os Hammers em uma partida decisiva que valia sua primeira classificação histórica para a Liga dos Campeões. Jogo precedido por um surto de intoxicação alimentar que atingiu praticamente todo o elenco. Os dirigentes dos Spurs afirmaram seriamente que a equipe havia sido envenenada. Em 2012, o conflito subiu de nível quando ambos disputaram o direito de ocupar o novo estádio no Parque Olímpico. O West Ham venceu a disputa, mas o processo foi marcado por muitas acusações e palavras pesadas, aumentando ainda mais a tensão entre os clubes, inclusive dentro de campo. Na oitava rodada da Premier League, 24-25, o West Ham era atropelado pelos Spurs por 4-1. Aos 82 minutos, tomado pelo desespero, Mohamed Kudus perdeu o controle. No meio-campo, derrubou Van de Ven e em seguida chutou a bola 2 vezes contra o defensor já caído. Revoltado, Van de Ven levantou imediatamente para confrontar o agressor, mas recebeu como resposta um empurrão no rosto com as 2 mãos. Mickey caiu e jogadores dos 2 lados correram para o local. No meio da confusão, Kudus ainda acertou Richarlison com o ombro sem nem olhar, jogando-o no gramado. Fora de si, Kudus ainda deu um soco em um terceiro jogador do Tottenham que resistiu e não caiu. Apenas o cartão vermelho do árbitro conseguiu interromper a agressão vinda de um único jogador dos Hammers contra vários atletas dos Spurs. Pela atitude violenta, ele acabou suspenso por 5 partidas. Ironicamente, apenas 6 meses depois, o ganês foi contratado justamente pelo Tottenham, virando companheiro de Van de Ven. Na internet, até circula um vídeo da primeira vez em que Mickey o vê no refeitório do clube. Aquela temporada de outono na Premier League ficou marcada por vários surtos de agressividade. É difícil explicar de outra forma a guerra que Haaland travou contra o Arsenal. O City perdia por 2-1 e empatou aos 98 minutos com um gol de Stones após escanteio. Durante a comemoração, o norueguês pegou a bola do nada e a lançou na cabeça do defensor Gabriel.
O árbitro não percebeu o lance e a impunidade pareceu incentivá-lo ainda mais. Nos minutos finais, Haaland insultou violentamente Myles Lewis Kelly em uma confusão. Após o apito final, ainda atropelou Thomas Partey no meio-campo. Ao sair de campo, deu um tapinha no ombro do técnico do Arsenal Mikel Arteta, dizendo para ele ser mais simples. O auge de sua conduta antidesportiva foi insultar Gabriel Jesus, chamando-o de palhaço. Naquela noite parecia possuído por um espírito viking furioso, um comportamento difícil de justificar e totalmente desrespeitoso com jogadores e comissão técnica do adversário. A história teve uma bela resposta. No jogo do segundo turno, o Arsenal esmagou o City por 5-1 e Haaland foi provocado o jogo todo. Quando abriu o placar, Gabriel comemorou de forma provocativa na frente de Haaland. Lewis Kelly marcou seu gol e celebrou com a pose de Lotus de Erling. Logo após o apito final, o estádio tocou uma música cuja letra dizia: "Sente-se e seja humilde". De certa forma, isso até aumentou a rivalidade, diferente de Liverpool e City, que nos últimos anos vinham mantendo mais respeito mútuo. Já Arsenal e City proporcionaram um verdadeiro espetáculo, quase como nos tempos de Mourinho contra Guardiola no El Clásico. Se no caso de Haaland os jogadores do Arsenal foram claramente vítimas, no jogo contra o Leicester em 2017, a situação foi diferente. O Arsenal vencia por 1-0, enquanto o Leicester pressionava pelo empate. Nos minutos finais, os Foxes ganharam um lateral próximo à área e Christian Fuchs tentou cobrá-lo rapidamente, mas Alexis Sanchez impediu de forma antirregulamentar, sem respeitar a distância mínima de 2 metros. O árbitro ignorou a atitude repetidas vezes. Irritado, Fuchs perdeu a paciência e lançou a bola diretamente no chileno em vez de jogá-la na área. A partir daí, começou o show. A bola atingiu o ombro de Sanchez, que inicialmente nem percebeu. Após perceber, caiu dramaticamente no gramado, segurando o rosto, copiando claramente a famosa simulação de Rivaldo na Copa de 2002. Jogadores dos dois times correram para o local, mas o árbitro conseguiu conter a situação. A negligência do árbitro, a falta de controle de Fuchs e o talento dramático de Alexis juntos criaram um momento sujo misturando violência e simulação. O mais curioso é que o árbitro acabou dando o cartão apenas ao chileno e marcou falta a favor do Leicester, da qual eles quase empataram. Se não fosse a reação exagerada de Alexis, tudo poderia ter sido bem diferente. A atitude de Fuchs inicialmente pareceu inofensiva. Já o surto de Antony contra o Brighton em maio de 2023 poderia ter terminado de forma muito pior. Com o jogo empatado em 0-0, o brasileiro tentou driblar para entrar na área, perdeu a bola em um lance que ele considerou falta e então reclamou em vão. Furioso, deu uma entrada violentíssima por trás no adversário. Os jogadores do Brighton reagiram imediatamente e Antony partiu para cima de todos como um descontrolado sendo segurado por Fred. A fúria tomou conta do jogador do United a ponto de fazê-lo perder o senso de autopreservação. Ele avançou como um tanque contra o zagueiro Lewis Dunk, 18 centímetros mais alto e muito maior fisicamente. A situação só não virou briga séria porque Dunk manteve a calma. É assustador imaginar o que Antony poderia ter feito naquele estado. O árbitro puniu Antony e Dunk com cartões amarelos, e nos minutos finais o Brighton marcou o gol da vitória, mostrando que vontade de vencer e descontrole emocional são coisas completamente diferentes. Antony obviamente não foi o primeiro jogador do United a perder a cabeça. Até Cristiano Ronaldo passou por isso em outubro de 2021 contra o Liverpool. Dá até para entender o português. No fim do primeiro tempo, o United já perdia por 3-0 em Old Trafford, e nada funcionava. Em um lance perto da área adversária, Ronaldo tentou sem sucesso pegar a bola e se descontrolou. Fez falta e em seguida chutou Curtis Jones, que estava caído fingindo tentar alcançar a bola. A bola absorveu parte do impacto, mas o lance foi assustador. Jogadores do Liverpool partiram para cima de Cristiano, enquanto os do United correram para defendê-lo. Bruno Fernandes foi o que mais se exaltou, quase ampliando a confusão. O árbitro conseguiu acalmar os ânimos, mas não expulsou Ronaldo aplicando apenas amarelo. O Liverpool concentrou sua raiva no jogo e marcou logo depois o quarto gol, selando uma derrota humilhante por 5-0. Recentemente, Cristiano também prejudicou a seleção portuguesa por sua falta de controle. No jogo fora contra a Irlanda pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Portugal perdia por 2-0 desde o primeiro tempo. Os defensores irlandeses marcaram Ronaldo com extrema dureza, até que ele perdeu a paciência. Após não alcançar a bola mais uma vez, Ronaldo acertou uma cotovelada nas costas de O'Shea, derrubando-o. O árbitro inicialmente deu amarelo, mas o VAR interveio. Durante a revisão, Cristiano ainda provocou os irlandeses com gestos de enxugar lágrimas. Porém, após ver o monitor, o árbitro mudou a decisão e o expulsou. O estádio inteiro repetiu ironicamente o gesto que Ronaldo havia feito antes. Ao sair, ainda reclamou com o técnico da Irlanda, acusando-o de pressionar a arbitragem. Sem seu líder, Portugal não conseguiu reagir, e para Cris esse foi um jogo para se esquecer. Foi seu primeiro cartão vermelho em 226 partidas pela seleção, e essa foi uma das suas piores partidas na carreira.
Se até a Copa do Mundo disputada a cada 4 anos fica marcada por confrontos desse tipo, então a Liga dos Campeões realizada anualmente está repleta deles em número ainda maior. E nem é preciso ir longe para encontrar exemplos. Nas oitavas da última Champions, a Atalanta perdia de forma surpreendente para o Bruges e estava sendo eliminada sem chances ainda por cima diante de sua torcida. A vergonha pressionava os jogadores de Bérgamo e Rafa Toloi não se conteve quando o jogo estava no fim e tentou cobrar um lateral rapidamente. Em seu caminho apareceu Maxim de Cuyper, que impediu a reposição veloz e logo virou as costas correndo para seu campo. Essa pequena provocação irritou tanto o jogador da Atalanta que ele tentou arremessar a bola contra o belga, mas acabou se atrapalhando. A situação pareceu mais cômica do que perigosa, o que deixou o jogador ainda mais furioso. Ele correu atrás do adversário e tentou novamente pegar a bola sem sucesso, empurrando até o árbitro no caminho e se lançando nas costas do jogador do Bruges. Ambos caíram e os sinais de confusão eram evidentes. O brasileiro precisou ser contido pelos próprios companheiros. O juiz não teve alternativa senão expulsá-lo antes que a agressão continuasse. Como ficou claro, partidas de seleções podem ser tão ou até mais quentes que jogos de clubes. Um exemplo marcante foi Argentina e Holanda nas quartas de final da última Copa do Mundo. Já nos minutos finais do tempo regulamentar, a Argentina vencia por 2-1 enquanto a Holanda pressionava. A tensão dominava e Leandro Paredes perdeu completamente a cabeça. Primeiro deu um carrinho duro, depois emendou outro ainda mais agressivo, acertando não a bola, mas a perna de Nathan Ake. Mesmo assim, se levantou furioso e, sem ter em quem dar outro carrinho, chutou a bola com toda a força contra o banco da seleção holandesa. Jogadores da Holanda correram revoltados tanto do campo quanto do banco de reservas. Paredes até conseguiu escapar dos que vinham da lateral, mas não teve como evitar o empurrão violento de peito de Van Dijk. Enquanto ele estava caído no gramado ao redor, se instalou um verdadeiro caos. Tanto os titulares quanto os reservas das equipes se empurravam, se agarravam e se seguravam até que o árbitro retomou o controle da situação. O resultado foi 4 cartões amarelos para os dois lados, um deles para Messi. As tensões ferveram até o fim e continuaram mesmo após a vitória da Argentina nos pênaltis, encerrada com aquela lendária declaração de Messi dirigida a Van Gaal na entrevista relâmpago. Tudo o que cercou esse jogo antes e depois do início, bem como a sujeira que o marcou, merece uma história à parte. Em dezembro de 2021, na última rodada da fase de grupos entre Real Madrid e Inter, quem perdeu a cabeça foi Nicolo Barella. No meio do segundo tempo, ele disputou uma bola com Éder Militão perto da lateral e acabou lançado contra as placas de publicidade. Parecia um lance comum sem intenção maldosa por parte do defensor do Real, mas Barella sempre foi conhecido pelo temperamento explosivo. Ainda no chão, socou a perna de Militão, e quando o brasileiro foi confrontá-lo, Nicolo passou por baixo e se levantou pronto para a briga. A intervenção dos outros jogadores evitou algo maior, mas ele acabou expulso por sua atitude absurda. Um meio-campista italiano famoso por sua falta de limites ultrapassou completamente o aceito em campo. No primeiro jogo das oitavas contra o Tottenham, Gennaro Gattuso surtou. O Milan pouco produzia, e apesar do empate parcial acumulava entradas duras irritando a comissão técnica inglesa. As reclamações vindas do banco serviram como combustível para Gattuso. Em determinado momento, ele simplesmente correu até o auxiliar do Tottenham, Joe Jordan, e após uma breve troca de palavras, o agarrou pelo pescoço. Hoje isso renderia expulsão imediata, mas na época ele recebeu apenas amarelo, o que só aumentou ainda mais sua fúria. Após o jogo que o Milan perdeu por 1-0, Gattuso voltou para continuar a discussão com Jordan já sem camisa. O italiano parecia assustador naquele momento, mas acabou contido pelos próprios companheiros. Depois admitiu que perdeu completamente o controle e o Milan decidiu nem levá-lo para o jogo de volta em Londres. Mas uma das brigas mais violentas da história da Champions aconteceu em Valência e Inter nas oitavas de 2007 em Mestalla. O empate sem gols classificou o Valência. Enquanto os jogadores comemoravam, começou uma confusão entre o defensor da Inter, Nicolás Burdisso, e Carlos Marchena. Outros atletas se envolveram e, quando parecia que tudo havia sido separado, o reserva do Valência, Davi Navarro, surgiu por trás e acertou um soco covarde no rosto de Burdisso, quebrando seu nariz. Companheiros da Inter correram para se vingar e a fuga desesperada de Navarro virou um dos memes mais famosos do futebol. Mas o contexto não teve nada de engraçado. O golpe pelas costas e a fuga mancharam para sempre sua reputação. A briga continuou até debaixo das arquibancadas, sendo contida apenas pelos seguranças. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Deixem o like e se inscrevam para motivar a trazer mais vídeos para vocês. É isso e fui!